Então agradeço a igreja pela oportunidade que Deus tem usado os membros da igreja para que eu possa estar aí tirando esses períodos regulares, onde a gente descansa. A pastora Dalila esteve aqui hoje, também no culto da manhã. Hoje o movimento lá em casa foi meio alto aí, não deu conta não. E algumas pessoas da equipe também não deram conta de vir não, né? Então eles estão meio baqueados, que teve uma feijoada lá em casa, o calor hoje estava meio bom, né? Então, glória a Deus. Estão passando aqui para agradecer mesmo pelo apoio da igreja, a minha vida, a vida da minha família, que tem sido uma grande bênção. Todas as vezes que eu saio de férias, no retorno, eu tenho esse hábito de prestar conta. Eu não presto muito conta quando eu vou, não, você entendendo? Porque se a gente ficar falando muito que vai também, é bom a gente sumir, né? Aí de vez em quando sumiu, aí depois, opa, voltou, porque minhas férias sempre são curtinhas assim. Normalmente é 3 a 4 por ano, mas é sempre de uma semana, tá bom? Neste caso, deu exatamente uma semana. Fiquei 6 dias fora lá no Rio de Janeiro, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 até o 10. Se você quiser acompanhar, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença nesta noite. Agradeço, Senhor, pelos 2 cultos que tivemos hoje pela manhã, qual Deus me deu o privilégio, a honra de também ministrar. Agradeço a Deus por essas pessoas que aqui estão presentes, assistindo e vendo este culto, participando. Agradeço a Deus também por cada internauta que está conosco ao vivo, ou quem sabe em um outro momento assistindo essa mensagem. Que Deus nos fortaleça e nos capacite. Amém, igreja? Gosto sempre de intitular a mensagem 2 Senhores. E Deus, Ele me mostrou esta palavra lá em Angra, quando eu estava lá com a minha esposa, e eu comecei a anotar. E fui anotando, eu tenho esse hábito de anotar as coisas. E quando aqui cheguei, definimos que iria ter a oportunidade de pregar hoje. Quero adiantar que não iria pregar hoje nenhum dos 3 horários. Primeiro horário, desisti ontem de pregar, não podia. Segundo horário de 9h30, o Austin estava trabalhando hoje, não poderia pregar também às 9h30, então já peguei e fui pegando. E a Bárbara, que iria pregar agora, não pode pregar hoje, porque está uns dias ali em repouso em casa, por recomendação médica, que seu pai passou mal esses dias, e não precisa falar o nome, que todo mundo já sabe, não é isso? Todo mundo já sabe, porque hoje está aí. Qualquer suspeita, os médicos mandam ficar em casa, e tem que ficar mesmo, tá bom? Tem que ficar mesmo, nós não podemos contribuir para que esse mal, ele esteja disseminando. Então por que eu estou pregando? Porque Deus me deu oportunidade, não é eu que ia pregar, só fui acontecendo, então eu estou usando essa palavra que Deus me revelou, estando no período de férias. E o título dessa mensagem, quando eu ali estava recebendo essa palavra, 2 Senhores. 2 Senhores. Daqui um pouquinho a gente vai repetir o que o pastor Davis ele já falou aqui, Mateus 6:24. 2 Senhores. E a pergunta que eu tenho para fazer para nós, eu não estou perguntando para você que está assentado, e não estou perguntando para você que está me vendo pela internet, eu estou perguntando para nós. Amém, queridos? A pergunta ela é para nós.
A quem nós temos servido? Será que temos servido ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra? Ou será que temos crido e servido ao Deus chamado Mamon, ao Deus chamado riqueza? E eu quero dizer para você, repetir o que eu falo aqui constantemente na igreja: você não deve se ater a um texto isolado da Bíblia e usá-lo como regra de fé. E quando eu vejo alguns pastores, principalmente uns criados com Nutella para ir afora, que acham que tem alguma coisa para ensinar aos 25, 26 anos de idade, e ficam pregando mensagem de 60 segundos, 59, porque o máximo que pega no Instagram é 60 segundos, e eles pregam mensagens em 59 segundos, em 58 segundos, usam frases e querem comover as pessoas. Em 59 segundos não se ensina nada a ninguém. Da mesma forma que 25, 26, 30 anos não dá base para uma pessoa sair ensinando as outras por aí afora. Então olha, presta atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, ele é muito forte, ele é muito tremendo. E uma das coisas que o contexto que Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, e Paulo já é a terceira geração de discípulos de Jesus, porque Paulo não fez parte dos apóstolos, ele recebeu esse ensinamento através de Barnabé. E Paulo aqui, ele já passa para a quarta geração, que é Timóteo, e Timóteo está recebendo, e nesse contexto apenas o capítulo 6 de 1 Timóteo, quando a gente chega no verso número 17, Paulo fala a Timóteo: ordeno aos que são ricos no presente mundo. Opa! Pastor, aos que são o quê? Está escrito na Bíblia. Ordena, é ordem. Paulo está falando assim: eu dou uma ordem aos que são ricos no presente século, para que, primeiro, não sejam arrogantes. Amém, queridos? Então, ninguém está falando aqui que as pessoas não podem ser ricas. Ninguém está falando aqui que a pessoa, depois de trabalhar 10 ou 15 anos ou 20 anos, ele não tenha direito a ter um alto salário. Mas, em primeiro lugar, nós que somos ricos, nós que temos um salário alto, as pessoas que têm um poder aquisitivo, que têm uma boa casa, que têm um bom carro, primeira coisa que Paulo fala para eles é não serem arrogantes. Amém, queridos? Então, temos direito de sermos prósperos, bem-sucedidos? Claro que temos. Uma pessoa estuda, faz a sua parte, que seja um cursinho de 6 meses, ou que seja uma faculdade de 6 ou 10 anos, ele tem o direito. Essa semana, por exemplo, o Léo, que está ali agora, eu citei exemplo hoje pela manhã, da filha dele, a Jennifer, que até poucos dias esteve aqui como membro da igreja. Ele citou o exemplo dela, que ela alcançou o sonho, o emprego, dos sonhos da vida dela. E eu ainda falei com o Léo: traz ela aqui para testemunhar, para falar conosco aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A Jennifer, ela estuda, quantos anos ela preparando e esperando essa oportunidade. Ela tem direito sim a um alto salário, ganhar muito, porque ela se preparou. Então qualquer um de nós temos o direito, amém, igreja? Mas o contexto está falando, primeiro ponto, não sejamos arrogantes. Depois a Bíblia fala que nós não devemos colocar a nossa esperança na riqueza. Amém, queridos? A nossa esperança, ela não pode ser na riqueza. E o verso número 18 fala que nós devemos praticar o quê? As boas obras. Presta atenção, a Bíblia é clara: obra não salva ninguém. Mas a Bíblia diz que nós que temos recursos financeiros devemos ser generosos. Amém, igreja? Devemos praticar boas obras, não pela salvação. Não é porque estão buscando salvação com boas obras, não, queridos. É porque Deus está nos ordenando, e Ele fala que nós devemos praticar boas obras, sendo generosos e estarmos prontos para repartir. Amém, igreja? Prontos para repartir
aquilo que Deus tem nos dado. Estava lá em casa agora, né? 1 hora, 2 horas, né, da tarde, na feijoada, acabou a feijoada, acabou aquele momento ali, algumas pessoas estiveram lá conosco, estão aqui agora me ouvindo, e sabem do que eu estou falando, foi algo beneficente, para abençoar o reino, e uma pessoa estava lá sentada e estava brincando com os outros lá assim, sabe quem me trouxe? Meu pai. Ele me pegou na igreja, levou na minha casa, eu tirei aquela roupa de crente, né? Coloquei uma bermuda, uma camiseta e estou aqui, sabe quem me trouxe? Meu pai, falando com sabe, aquele orgulho assim, aquela satisfação de saber que seu pastor pegou aqui, levou na casa dele, esperou ele trocar de roupa e levou ele lá para almoçar com a gente, amém, queridos? É isso, nós temos que estar prontos para repartir, porque que vantagem tem Deus me dar um carro, se eu não posso repartir esse carro com ninguém? Que vantagem tem? Talvez Deus me dá um salário alto, não vou falar em valores, mas se eu tenho esse salário alto e eu não consigo abençoar ninguém, eu não consigo liberar a bênção para ninguém. Então Paulo está falando e sendo claro com Timóteo, que sejamos generosos, que pratiquemos as boas obras, amém, igreja? Então, de antemão, já estou quebrando aqui, que ninguém é obrigado a ser pobre não, tá bom, querido? Ninguém é obrigado a viver a vida toda ganhando pouco não, nós temos o direito sim, temos o direito, igual eu falei com o Léo, traz a Jennifer aqui para testemunhar, porque nós conhecemos a história da Jennifer, e não tem nenhum motivo para ela não vir aqui, porque o dia que ela saiu da igreja, ela sentou lá, eu, ela e o Rafael, só não entramos em acordo, mas foi conversado, amém, queridos? Olha, presta atenção, não entramos em acordo porque eu sou caboclo meio cabeçudo também, você está entendendo? Olha, presta atenção, mas a minha posição de liderar é esta, então olha, e presta atenção, não tem nada que impeça ela de vir aqui e contar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. 2 senhores, a quem temos servido? Essa é a introdução da mensagem, para você entender e compreender que tipo de Deus tem sido Deus da nossa vida. Em Mateus capítulo 6, no verso 19 até o verso número 34, tem outro contexto. Um contexto fantástico. E o verso de número 19, ele inicia dizendo que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Amém, igreja? Por quê? Tem a resposta lá. Porque na terra os tesouros se corrompem, a traça, a ferrugem, comem. A gente compra um carro, tem 1 ano que eu peguei aquele carro na concessionária zerinho. Outro dia eu fui fazer uma manobra numa rua que não dava para manobrar, eu acreditei assim, vai dar, e só fez assim, no muro. Está lá o ranhado. E aí? Ranhou, o dia que eu quiser consertar, eu conserto. Vou brigar com o muro? Vou chegar lá e falar, ô muro, você não me viu não? Você não viu que eu estava manobrando não, rapaz? Eu acreditei que dá, você não chegou para lá? Agora eu vou ficar entristecer o meu coração, porque deu um arranhado na lateral, no paralama, um negocinho assim, no para-choque, no paralama do carro? Não, querido. Sabe por quê? Porque bens é feito para usar. Amém, igreja? É feito para usar. Menino quebrou um copo, compra outro. Se não tiver copo para comprar, no dia que comprar massa de tomate, pega a latinha da massa de tomate, bate assim na lateral dela e toma água na latinha de massa de tomate. Não tem problema nenhum, não. Tem pessoas que ficam num orgulho, uma vaidade, uma arrogância. O menino pode quebrar um prato, não pode deixar o controle da televisão cair, que é briga. Nós temos que parar com isso, nós temos que deixar de sermos arrogantes e entender o plano de Deus. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 6, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunte no céu, amém, igreja? Ajunte tesouros lá, no céu, lá a traça não consome, ferrugem não destrói, deixa Deus agir.
Hoje é culto do amigo, eu estou aqui para falar como seu amigo, sou seu pastor e sou seu amigo. Eu não estou aqui para ferir você, eu não estou aqui para ofender você, eu não estou aqui para brigar com você, não é isso. O meu propósito aqui é pregar a palavra de Deus em uma oportunidade que nem seria eu, mas Deus me deu essa oportunidade de pregar. E quando Jesus ele vai relatando, Mateus escreve o que Jesus está falando, porque Jesus nunca escreveu nada. Jesus não se preocupou com esse tipo de coisa. Mas ali fala, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o seu tesouro estiver no carro que não pode arranhar, se o seu tesouro estiver na televisão que não pode quebrar, no controle que não pode cair no chão, na roupa que não pode manchar, me veio à memória aqui agora, Deus está querendo falar com alguém, presta atenção nisso. Não falei nos 2 horários que eu preguei. Festa de 50 anos de casamento de um dos meus tios. Eu estava lá, andei 500 quilômetros para estar nessa festa. Quando começou a festa, os comes e bebes, eu fui educadamente servir a minha prima, que praticamente eu não conhecia. Aqueles copos miseráveis que não valem nada, que aí já não é arrogância mais, é você saber o que é bom e o que não presta. Aqueles copos que não prestam, quando eu coloquei o refrigerante no copo dela, o copo abriu e sujou a roupa dela. Uma mulher na festa, iniciando a festa. A única coisa que eu pude fazer, filha, eu só posso te oferecer uma coisa: colocar você no meu carro, levar você na minha casa para você trocar de roupa. Eu não posso fazer mais nada. Sujou. Mas tem gente que armaria um barraco por uma coisa tão pequena. É colocar o quê? É colocar o tesouro no lugar errado. O seu tesouro não é o seu carro, não é a sua casa. O meu tesouro não é a casa que Deus me deu. O meu tesouro é minha família. Amém, igreja? O meu tesouro são os meus amigos. Então, eu não posso colocar como coisa fundamental aquilo que é segundo plano. Pessoas foram feitas para serem amadas, coisas para serem usadas. Amém, igreja? Por isso, nosso Deus, Ele está preocupado conosco hoje, se nós temos dedicado a nossa vida a Ele, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O dia que coisas passarem a ser importantes para você, querido, você vai passar a deixar pessoas em segundo plano, e pessoas são muito valorosas. É por isso que Jesus pegou os camada problemáticos e dificultuoso nos seus dias para discipulá-los. É por isso. O que adiantava ele pegar as pessoas certinhas? Ele tinha que pegar gente torto mesmo, para consertá-los. E quando chega no verso de número 24, pastor Davis já falou, pedi para colocar aqui, Mateus, capítulo 6, o verso número 24, onde existe uma pergunta, para nós entendermos, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nenhum de nós, queridos, conseguirá servir a Deus e ao dinheiro. Não tente servir ao dinheiro, não tente servir aos bens, às coisas que essa terra pode nos produzir. Um dos maiores elogios que eu já recebi nessa igreja, eu já recebi muitos, hein? Muitos elogios nessa igreja. Mas um dos maiores elogios que eu já recebi nessa igreja é um dia eu estava andando assim no corredor, ao final de um culto, a pessoa olhou para mim e falou: pastor, que sapato bonito que o senhor está usando hoje. Gostoso, né? Elogiou um bem meu. Então eu sei diferenciar. Amém, queridos? Já recebi muitos elogios. O senhor é o pastor mais bonito que eu conheço.
Você não falou amém? Não podia ter falado, que eu já recebi. Eu sei receber elogio. Agora, querido, eu sei também, quando uma pessoa chega para mim e fala uma coisa ruim a meu respeito, eu sei digerir. A experiência e a vida me ensinaram isso. A experiência e a vida me ensinaram a conviver com pessoas, a amar pessoas e a respeitar pessoas. E eu quero dizer para você, querido, para você, minha irmã, eu disse aqui pela manhã e vou repetir. Quando eu conheci Jesus, eu estava amigado com a minha esposa, a pastora Dalila, que não era pastora, e que estava desviada do Evangelho. Nós morávamos em um barraco alugado, nós dormíamos numa cama de solteiro, uma coberta de solteiro da promoção, imagina. Pensa comigo, coberta de solteiro da promoção, não presta, mas é o que eu tinha, e nós dois nos embolávamos ali e ficávamos. Então, quem está falando com você aqui é alguém que tem experiência de vida e sabe o que está falando. Não ame o dinheiro, querido, minha irmã, não ame o dinheiro. Você pode ganhar 50 mil por mês, não ame o dinheiro. Use o dinheiro, porque Deus colocou o dinheiro na sua mão para você usar. Usar. Não é para você ser bobo também, não. Semana passada eu estava numa ilha lá em Angra dos Reis. Eu sentei numa mesa para almoçar, na cadeira evidente, e almocei. Ao final do almoço, eu dei o cartão de débito para passar, e quando a pessoa... ela colocou a maquininha perto de mim, eu digitei a senha, ele pegou a maquininha, eu captei a mensagem. É esperto. É um camarada esperto. Aí ele falou para mim assim, não passou não. Presta atenção nisso. Eu falei, se ele vai tentar dar o golpe. Numa ilha, sabe que dia que eu ia voltar lá para reclamar? Nunca, porque não valia a pena. R$139 do almoço, eu vou voltar lá para reclamar R$139. Aí enquanto ele pegou a maquininha e passou de novo R$139, eu peguei o celular, liguei a internet, que eu não estava com a internet naquele lugar, não tinha interesse em internet dentro de uma ilha, mas tinha internet, eu liguei, entrei no aplicativo do meu banco e vi lá, negativo, R$139. E quando ele colocou a maquininha, questão de segundos, quando ele colocou a maquininha de novo para me digitar a senha, eu peguei o celular e mostrei para ele aqui, para de ser desonesto. Que interesse você tem de ganhar dinheiro nas custas dos outros? Isso não é ser arrogante, é não deixar o devorador te pegar. Amém, queridos? Mas com educação, saquei o cartão da maquininha e guardei o cartão. Ele, envergonhado, baixou a cabeça. Tomara que ele tenha aprendido a lição. O fato de nós sermos crentes não significa que podemos ser bobo e dar moleza para as pessoas, porque tem gente que atrás de uma falsa humildade, ele deixa os outros passar a perna nele, e você pode ter certeza, você não está falando com uma pessoa, você não está ouvindo nessa noite uma pessoa que deixa as pessoas passarem a perna nele. Pelo contrário, eu luto por aquilo que é meu. Eu luto pelos meus direitos, eu sei as coisas que estão aí acontecendo nesse mundo, e eu sei que hoje vivemos um sistema capitalista, onde muitas pessoas valorizam demais o dinheiro, mas Deus está mandando falar com você, não valoriza o dinheiro, valoriza pessoas. Não ame o dinheiro, ame pessoas. Verso de número 10, do capítulo 6 de 1 Timóteo, fala sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que mata. É o amor ao dinheiro que tem feito com que pessoas percam famílias, maridos, esposas, filhos, pais, percam pessoas que eles amam. O amor ao dinheiro para, querido, de ter esse amor excessivo pelo dinheiro. E depois do verso 24, no contexto, como eu falei, a Bíblia começa a falar, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, olhai para as aves do céu. Ontem eu estava 11 horas da manhã, num sol rachando, eu e Rubens,
preparando lá em casa o jardim, para todo mundo chegar e ver minha casa bonita. Minha casa é bonita, ela é linda. Tem 2 jardins, um na porta da sala, outro na porta da cozinha. Mas você não sabe quanto custa manter um jardim daquele. Jardim e grama é muito bonito na casa dos outros, mas quem tem sabe quanto custa. E eu estava lá cuidando do jardim para ficar bonito, para receber bem as pessoas que iriam na minha casa hoje. Aí de repente eu estou ouvindo um casal de canarinho cantar. Aí eu olhei assim, eles estavam lá no ponto mais alto da minha casa. Eles estavam na sombra e estavam namorando. Estavam lá, os dois beijando, abraçando. Eles estavam andando para lá assim, em cima do fio assim, e conversando, batendo mau papo. E eu traduzi o que eles estavam falando um com o outro. Eu traduzi que os dois, um casal de canarinhos. Eles falaram, está vendo lá os dois bobos, ó, no sol quente, ó, e nós aqui, ó, na sombra que ele gastou para construir. Está escrito na Bíblia: olhai para os pássaros, que não plantam nem cegam, mas Deus lhes dá o sustento de cada dia. Amém, igreja? Os pássaros, eles não plantam, os pássaros não colhem, mas eles comem todos os dias. Amém, igreja? Está escrito na Bíblia, no contexto de Mateus capítulo 6. Olha, presta atenção, a Bíblia também diz no mesmo contexto: olhai para os lírios do campo, uma das plantas mais bonitas e mais resistentes no deserto. Elas hoje existem, estão floridas e lindas, amanhã são lançadas, onde? No fogo, e não existem mais. E pessoas se preocupando com dinheiro, pessoas se preocupando com poder aquisitivo, pessoas se preocupando e fazendo do dinheiro o seu Deus. Para, querido, de fazer do dinheiro o seu Deus. Eu sei o valor de dinheiro, querido. Eu vim da roça, sei o que é ser pobre, e vivi na cidade aqui, ó, alguns anos da minha vida, 17 até os 25, 26 anos, pelo menos, passando muitas dificuldades. E eu aceitei Jesus nesse período da minha vida, nesse intervalo aí. Sabe como é que eu aprendi? Eu aprendi ouvindo, igual você está aqui hoje, ó, me ouvindo, ó, ouvindo um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular pregando. Não conheço nenhuma outra igreja. Não sei se são boas, se são ruins, porque eu não conheço. Não posso falar daquilo que eu não conheço. Mas a igreja do Evangelho Quadrangular eu conheço e posso falar que é boa. E ali eu aprendi, aceitei Jesus, eu me converti. Aí eu falava assim, tá, agora eu aceitei Jesus, eu vou ser salvo, glória a Deus, eu não conhecia. Agora, levar dinheiro para pastor, não levo. Não levo dinheiro para pastor, não vou ser esse negócio dizimista que eles estão falando, não. Aí um dia, quando eu despertei, eu já tinha feito o voto, a partir de hoje eu sou fiel no Deus. Aí eu já fiz o voto de ser fiel. Aí Deus começou a abençoar a minha vida, Deus começou a prosperar, eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu continuava na miséria, presta atenção, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu continuava dormindo numa cama de solteiro, com uma coberta de solteiro. Olha, presta atenção, querido. Aí depois Deus abriu as portas do emprego para mim. Eu não posso falar quando, senão você não era nascido ainda, mas 1986 foi o primeiro emprego mesmo que eu consegui, emprego. Deus abriu uma porta para mim através da igreja do Evangelho Quadrangular, através das orações da minha esposa, a pastora Dalila. E naquele lugar eu entrei naquela empresa, e eu já era fiel nos dízimos, porque eu já tinha entendido o plano de Deus. Oferta eu dava de vez em quando, e teve um dia que eu fiz um voto com Deus, não me lembro exatamente, mas talvez em 87, mais ou menos, por aí afora, que a Jaque é de 88, então eu fiz esse voto com Deus meados de 87, antes de março de 88, que é quando a Jaque nasceu. Eu fiz um voto com Deus de dar uma oferta de 10%, tudo que vier à minha mão eu devolvo 10% de dízimo, eu devolvo 10% de oferta, e isto foi uma bênção muito grande na minha vida. É só você fazer a continha, 88 para agora, aproximadamente 32, está fazendo 33 anos agora, se foi em março, que é o mês que a Jaque nasceu, 33 anos devolvendo 20% para Deus. E Deus prosperou e abriu portas para a minha vida.
Então eu tenho exemplo na minha vida que não é o amor ao dinheiro que vai levar as pessoas a nada, não é o amor às coisas que vão levar a nada. Por isso eu estou intitulando essa mensagem Dois Senhores. Que Senhor você serve? E eu quero dizer outra coisa para você, para fechar e pegar a última referência bíblica aqui. Muitas pessoas, eles são contra o dízimo. Você sabe quem é contra o dízimo? Quem não é fiel nos dízimos. Desde o dia que eu aceitei Jesus, até hoje, até ontem, talvez hoje eu descubra um corajoso ou corajosa que levante a mão e fala: pastor, eu sou fiel nos dízimos, mas eu estou arrependido porque Deus não está me sustentando. Mas até ontem eu nunca encontrei uma pessoa que abrisse a boca e falasse assim: eu sou fiel e Deus não tem me sustentado. É normal o mundo lá fora servir ao dinheiro, mas um povo que pretende morar na glória com Deus, não é normal esse povo servir ao dinheiro. Você sabe quem que serve ao dinheiro na igreja? As pessoas que não são fiéis aos dízimos. Se você não é fiel no dízimo, você serve ao dinheiro. O seu Senhor não é o Deus Todo-Poderoso. Se você negligencia o dízimo, o seu Senhor não é o meu Senhor. Nós temos senhores diferentes. Porque toda pessoa que conhece o Evangelho, ele é um sustentador do reino de Deus através do dízimo e através da oferta. E você não pode servir ao Deus chamado dinheiro, porque se você servir ao Deus chamado dinheiro, você vai viver infeliz, insatisfeito e não terá as suas necessidades supridas. Eu fiquei 6 dias fora, 6 diárias fora. Tive o melhor que essa terra pode oferecer, eu e minha loira. E não voltei devendo nem um centavo em cartão de crédito. Tudo no débito. Porque dinheiro também não dá para ficar carregando dinheiro, a não ser 50, 100 reais, né? Para chupar um picolé. Tudo no débito. Nenhuma vez eu passei cartão de crédito. E não economizei nenhuma vez que eu sentei à mesa para almoçar com a minha esposa. Nós ficamos em 2 tipos de hotel. Nenhum deles tinha almoço e janta, só tinha café da manhã. Nós almoçávamos e jantávamos fora. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus sustenta. Sabe por quê? Porque o meu Deus não chama dinheiro. Eu sou fiel a Deus nos dízimos, eu sou fiel a Deus nas ofertas. E eu quero dizer para você, querido, tenha cuidado para você não servir ao Deus chamado dinheiro. Quarta-feira, não, sexta-feira, eu entrei, eu fui a primeira pessoa a chegar aqui na igreja. Tem coisa que é muito difícil de acreditar, né? Não tem problema não, se você duvidar é problema seu. Eu fui a primeira pessoa a entrar aqui na igreja sexta-feira. Eu tinha um atendimento aqui, 8 horas da manhã, cheguei no horário, quando eu abri a grade ali, todos os dias que eu abro aquela grade, tem um monte de lixo. Porque o vento traz o lixo e passa pela grade e não passa pela porta. Quando foi sexta-feira, tinha uma nota de dinheiro real ali. Eu sei que aquele dinheiro não era meu. Eu podia usá-lo? Podia usá-lo. Eu podia tirar o dízimo e ficar com ele, porque foi eu que achei. Mas eu passei para o tesoureiro da igreja, que disse: toma aqui, ó, lança no domingo, na oferta da igreja, porque ele estava dentro da igreja, ali, ó, dentro do patrimônio da igreja. Se tivesse na rua, eu usaria. Eu tiraria o dízimo e usaria o restante. Mas ele estava dentro da igreja, na parte interna da grade ali, entre a grade e a porta. Eu falei: isso aqui é para o reino de Deus. Assim como outro dia uma pessoa chegou aqui, não tinha culto, procurou o pastor Davidson, não está aqui, está lá fazendo relatório, e falou com ele: eu vim aqui devolver esse dízimo, porque eu sei que eu tenho que devolver o dízimo. Não sabemos quem é a pessoa, chegou e colocou o dízimo aqui. Quantos testemunhos eu tenho de vida financeira que eu poderia dizer para você de como Deus age e como Deus faz. Agora Ele faz na vida de pessoas que não têm o dinheiro como um Deus. Porque se eu tiver o dinheiro como um Deus na minha vida,
Deus não tem compromisso e não tem responsabilidade comigo. Olha, presta atenção, querido. Eu e você temos que entender, quem vive do Evangelho, pastor, no caso aqui eu sou o pastor, eu vivo da igreja, eu ganho da igreja. 1 Coríntios capítulo 9, fala isso. Os que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho, coloquem para nós. 1 Coríntios capítulo de número 9, no verso de número 14. Os que vivem do Evangelho, que comam do Evangelho. É normal, o pastor tem que receber mesmo. E eu quero dizer para você que nesta igreja, eu tenho um salário muito bom, obrigado. Salário que me dá condições para me viver bem, e eu vivo bem, e não tenho nada para falar mal dessa igreja, só tenho coisa boa para falar. Aqui ó, Bíblia, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o quê? Do Evangelho. Como é que eu vou viver do Evangelho? Através do dízimo que você traz, através da oferta que você traz. Se você olhar para essa igreja, você vai ver que essa igreja, tira aqui a modéstia, tira aqui também a humildade, é uma igreja bonita, desejada. Tem um preço para manter isso aqui, querido. Agora, quem sustenta? Os crentes. Agora, um crente que não é fiel no dízimo, um crente que não é fiel na oferta, um crente que não tem coragem de tirar uma oferta e dar como sustento na obra de Deus. Em Malaquias, que muita gente não gosta que use, não é isso? Que até agora eu só usei no Novo Testamento. Mas vou usar Malaquias capítulo 3 também, que fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento? Não é arroz, não é feijão não, querido. É Bíblia, amém? Bíblia, palavra de Deus aqui ó. Palavra. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para quê? Para essa igreja ficar aberta. Amanhã essa igreja vai estar aberta, amanhã, a parte da manhã, vai estar aberta à noite. Tem culto de oração aqui amanhã, tem reunião amanhã às 20 horas, aliás, quem vai trabalhar no encontro, você já sabe, reunião amanhã 20 horas. Então, olha, e presta atenção, é para que o Evangelho seja anunciado. E a Bíblia fala, no verso número 8 de Malaquias 3, roubará, pois, o homem a Deus? Sim, vós me roubais. Em que te roubamos, Senhor? Resposta, nos diz bem nas ofertas. Se a gente for abrir o Aurélio, que praticamente ninguém usa mais, mas você pegar a internet com celular, com internet, você perguntar ao Google, o que significa roubar? É só você perguntar para o Google, pergunta para ele lá, o que é roubar? Vai aparecer algumas respostas, mas uma delas é assim, ó, apropriar-se de bem alheio mediante violência, ameaça ou fraude, é agir como ladrão. Agir como ladrão. Como o ladrão faz? Com violência, com revólver, com arma de fogo, obriga a pessoa. Eu já tive essa experiência de ter uma automática aqui na minha cabeça, e o carona, um pastor, tem outra automática na cabeça dele, e falar assim, desce o carro. Como ele mandou eu só descer do carro, eu desci com a chave, né? Ele não pediu a chave, mas ele pediu tão educado, que eu decidi deixar a chave e o celular. Deixa a chave e o celular! Toma, some com essa porcaria para lá. Você está entendendo, querido? Porque o meu amor não está naquele carro, não está naquela Hilux, na época, não está naquele carro que está ali. E eu sou fiel a Deus, eu não tenho medo de tomar decisão. Então nós, queridos, temos que entender isso. E eu quero parafrasear com você aqui e citar alguns exemplos. Se você comprar na Casa Bahia, no Ponto Frio, na Arapuã, ou qualquer tipo de loja, e você não pagar a conta, o que acontece? Nome no SPC. Se você usar a luz 30 dias e não pagar a luz, o que esse amigo faz? Corta a luz. Se você usar água 30 dias e não pagar, o que Copasa faz? Corta a água. Se você tiver carro e não pagar IPVA, o que acontece? O dia que parar na brita, você prende o carro. Você pode até passar uma vez, 2 vezes, 50 vezes, mas o dia que pegar, o carro está preso. Você vai ter que pagar todos atrasados. Se você tiver um imóvel e não pagar IPTU, o que acontece? Você pode ficar 5 anos sem pagar, 10 anos sem pagar, mas se você morrer e os seus herdeiros forem reivindicar, tem que pagar. Se você for vender o imóvel, tem que pagar todos atrasados, eles não deixam passar a escritura. E Deus, o que Deus faz?
Ah, Deus, pastor, Deus não faz nada não, né? Deus é amor. Malaquias capítulo 3, no verso número 9. Coloca aqui. Malaquias capítulo 3, no verso número 9. Sabe o que acontece com você, querido, que não é fiel no dízimo? Se amaldiçoa a sua geração. Criei 3 filhos, estou criando agora, não criando, porque quem cria é os pais dela, né? A Sofia agora. Quando eu não sou fiel no dízimo, eu amaldiçoo a Sofia. O que a Bíblia diz? Com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados, porque vós me roubais. Vamos entender o projeto de Deus, querido. Vamos entender. A igreja do bairro Independência não está precisando de dinheiro não, querido. Está tudo na bênção, todas as contas pagas, não tem nada. Pelo contrário, nós fizemos um desafio para comprar 49 poltronas no final do ano. Entrou dinheiro a mais do que nós pedimos e nós compramos mais 15. Chegou mais 15 esses dias, está lá nos últimos lugares lá, ó, mais 15 poltronas. Só essas 15 poltronas foram R$4.800. O que eu estou falando aqui, querido, é com temor e dizendo para você o que Deus colocou no meu coração, para nós não negligenciarmos a nossa vida financeira e não termos como Deus o dinheiro, o sistema deste mundo. Não vamos ter o dinheiro como sistema deste mundo. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida? Se você não é capaz de tirar o dízimo, tirar uma oferta e depositar no gasofilácio, o seu Deus se chama dinheiro. O seu Deus não chama o Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Eu quero orar. E eu quero abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida com esta palavra. E dizer para você que Deus se preocupa tanto com você, que Ele te trouxe hoje aqui no culto do amigo, para receber esta palavra. E você que é fiel no dízimo, se mantenha fiel, porque Deus te sustenta e continuará sustentando você. Mas se por acaso você não tem sido fiel a Deus, eu não vou te humilhar, eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou fazer nada disso, mas eu faço um desafio para você. Você que está me vendo agora na internet, eu desafio você a ser fiel a Deus. Deus manda provar na vida financeira. Ele não manda provar na saúde, Ele não manda provar no desemprego. Deus não manda provar quando a mulher coloca chifre no marido, quando o marido coloca chifre na mulher. Deus não manda provar quando o filho está nas drogas. Deus não manda provar na enfermidade, mas Deus manda provar na vida financeira. E eu desafio você a receber essa oração com seu coração aberto e você acertar a sua vida diante de Deus. Acerte a sua vida, querido. Seja honesto. Outro dia uma irmã me procurou no escritório, estava eu e Rubens. Estou procurando levar na mesma linha dos cultos da manhã, para a gente fechar com a oração. A irmã me procurou lá, estava eu e Rubens no escritório. Ela falou: sou pastor, olha para mim minha ficha dizimista. Que mês, irmã? Ela falou o mês, outubro, pastor. Eu falei: pode sentar ali, mostra para ela, Rubens. E o Rubens abriu a ficha lá. E ela olhou, ela falou: eu estava em dúvida, agora eu tenho certeza, eu esqueci de devolver o dízimo. Seja sincero, você esqueceu? Devolva. Você não devolveu porque não esqueceu, porque você não quis mesmo? Comece hoje, comece a partir de hoje, faça um voto com Deus, tudo que vier à sua mão, seja fiel a Deus, os dízimos nas ofertas. Não é fiel ao pastor Manuel, não, que o pastor Manuel não está precisando. Seja fiel a você mesmo, seja fiel a Deus. Deus vai sustentar você. Fica de pé no seu lugar. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai, os teus filhos e tuas filhas. Libera a palavra de vitória para todo aquele que entende o que o Senhor Deus colocou no nosso coração para falar. E abençoa também, ó Pai amado, esse que tem sido fiel e nada tem faltado a ele. E eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que tem sido sustentado por Deus. E eu desafio agora, Pai, cada pessoa que me ouve, tanto aqui presente como pela internet,
a fazer um desafio a ser fiel nos dízimos e nas ofertas a partir de hoje. E que você entenda isso e você compreenda que o seu Senhor tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Coloque sua mão no seu coração. Se você não é fiel a Deus, faça um voto com Deus a partir de hoje, a ser fiel nos dízimos, a ser fiel nas ofertas. Eu citei o meu exemplo, eu sou oferta 10%. Eu não falar com você para você fazer o voto ser 10%, não, porque para quem não está acostumado é muito. Faz um voto ser 1%, 2%, 3%, e vai deixando Deus agir. Então, se você não tem sido fiel a Deus, receba essa oração. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa que não tem sido fiel e não tem sustentado o Evangelho, que não tem sido, ó Pai, fiel ao seu chamado de sustentar o Evangelho através da sua vida financeira. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso que penetre no coração de cada pessoa, dando condições e capacidade para que possam entender tudo aquilo que Deus falou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui com duas pessoas. Karina Maria, quem é? Bem-vinda, em nome de Jesus. Mário ou Maria? Aparecida, quem é? Maria Aparecida? É? Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vinda. O que a gente fala para eles? Quem souber pode cantar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Vou despedir de uma vez. O horário está bom? 8h25, não está atrasado não. Tá bom, 1h30 de culto é justo. Tá bom? Então, tranquilo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite de estar na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vá em paz, que Deus abençoe. Não se apresse em sair da casa do Senhor seu Deus. Precisando, estamos aqui prontos para atendê-los em nome de Jesus.